agora a Federação das Associações de Arrozeiros do Rio Grande do Sul, a Federarroz, pediu ao governo federal a adoção de medidas políticas e legais para proteger a produção nacional do cereal. Vamos ver. Em documento protocolado na Presidência da República, argumenta que os produtores brasileiros não conseguem competir com o arroz importado, classificado pela entidade como concorrência desleal e predatória para o setor. O presidente Denis Dias Nunes alertou que a continuidade desse cenário pode comprometer a produção no país e colocar em risco a segurança alimentar dos brasileiros. Entre as medidas sugeridas estão a aplicação de salvaguardas e a abertura de investigações sobre possíveis práticas de dumping social e ambiental. A entidade reforça que, se nada for feito, a médio prazo o consumidor também poderá ser impactado com o aumento de preços, afetando especialmente as famílias de renda mais baixa. Sobre esse assunto, eu converso agora com o diretor jurídico da Federarroz, Anderson Belloni. Anderson, bom dia, seja muito bem-vindo. Quais são aí as principais medidas de salvaguarda que o governo poderia adotar para proteger, então, o produtor nacional de arroz e como que elas se alinham com essas regras do comércio internacional? Muito bom dia, Bruno. Bom dia, telespectadores do Agromanhã. Satisfação muito grande para a gente estar podendo participar novamente do programa. E essa medida, para que fique muito claro, adotada, solicitada pela Federarroz junto ao governo federal, Bruno, ela tem uma razão de ser que é muito importante. Que é qual? A preocupação, sobretudo, da Federarroz em seguir abastecendo, garantindo, através da produção nacional de arroz aqui no Rio Grande do Sul, a segurança alimentar do povo brasileiro. E o que nós queremos com isso? Lembrando, 75% do arroz produzido no nosso país sai aqui do Rio Grande do Sul. E a falta de concorrência, a falta de possibilidade concorrencial do arroz produzido no Rio Grande do Sul, ele vem revertendo num prejuízo absurdamente grande da nossa produção. Isso não só em relação ao produtor rural, mas à nossa indústria. Então, respondendo a tua pergunta de maneira muito direta, do tempo que nós temos aqui, as regras internacionais da OMC, da GATT, do próprio Mercosul, preconizam que os setores precisam ter capacidade de concorrência em toda e qualquer situação. E isso não está acontecendo nesse momento. O arroz, por exemplo, de países como o Paraguai, ele é cerca de 30% a 40% mais barato em seu custo de produção por tonelada que aquele produzido no Rio Grande do Sul. Isso está revertendo no quê? Na possibilidade total da nossa indústria, repito, concorrer com esse arroz que vem de fora. Isso reverte num custo de produção do arrozeiro hoje que cerca de R$ 85, R$ 90 e um preço de mercado alcançado ao produtor hoje de R$ 62, R$ 63, R$ 65. Então isso gera, como muito bem ressaltado já inicialmente, num prejuízo a toda a cadeia que poderá colocar em risco a segurança alimentar do país nos próximos anos e evidentemente que isso é uma preocupação que nós temos, sobretudo num país vulnerável econômica e socialmente como o nosso. A gente tem essa questão da concorrência desleal do arroz importado que impacta diretamente aí nessa viabilidade econômica do produtor gaúcho. Qual o risco de longo prazo para a sustentabilidade da cadeia produtiva quando a gente olha para essa perspectiva dessa concorrência desleal? Repito, é importante destacar que nossa produção aqui garante a segurança alimentar do país. E o risco é o quê? É com o prejuízo que o produtor vem tendo hoje. Nós temos hoje cerca de 50% no número de produtores que nós tínhamos há 20 anos atrás. Nós temos hoje 50%, metade das indústrias que nós tínhamos há 10 anos atrás no estado do Rio Grande do Sul. A nossa preocupação, evidentemente, é o quê? Com desincentivo à produção de arroz, com o prejuízo que vem causando, repito, de 20, 25, 30 reais por saca hoje ao produtor rural, é que nós tenhamos uma redução de área, uma oferta consequentemente muito menor no mercado, no livre mercado, isso é importante destacar. Consequentemente, quando é uma oferta menor e uma demanda contínua, como é o caso do arroz, que é um alimento extremamente importante para o nosso país, sob vários aspectos, isso reverte num preço maior ao consumidor, o que é uma preocupação, evidentemente, de toda a sociedade brasileira, sobretudo, insisto, numa população aí que enfrenta inúmeros problemas sociais e econômicos nesse mundo cada vez mais polarizado e com crises constantes que vivemos.
A gente olha aí para essa questão das medidas de proteção comercial, né? Quais são as políticas internas que o Brasil deveria adotar, ou que pode adotar, que poderiam ser aí colocadas em prática para fortalecer essa competitividade do arroz brasileiro no mercado? Bruno, que a gente sempre coloca de maneira muito direta, né? Falta política pública no Brasil, independentemente de qualquer situação partidária aqui. Nós temos uma preocupação com o setor do arroz no estado do Rio Grande do Sul. E política pública, né? Ou seja, aquela série de medidas adotadas com um objetivo específico, de forma metódica e com procedimento estratégico, elas não são adotadas no Brasil em qualquer setor, e isso se aplica ao setor do arroz. O que nós precisaríamos? Crédito mais fácil, uma capacidade de seguro, disponibilização de seguro ao produtor rural, nós precisaríamos de acordos bilaterais e multilaterais, ou seja, uma série de medidas que precisariam ser adotadas pelo governo federal para tornar esse arroz mais competitivo. Uma das inúmeras possibilidades de uma política agrícola efetiva é a proteção comercial quando necessário, porque além de buscar acordos internacionais, o que é fundamental, nós precisamos em algum momento, quando nossa indústria não tem condição de competir, quando algum setor, como é o caso do arroz de maneira geral, não tem condição de competir, adotar medidas, como o próprio texto disse, de dumping ou antidumping social, ambiental, ou ainda de salvaguarda, quando não há nenhuma concorrência desleal, sendo tecnicamente correto aqui, mas o quê? Apenas tão somente uma impossibilidade, o que nós temos hoje, em decorrência do custo do Brasil, que é muito alto, do nosso setor concorrer com arroz que vem de fora. Então, para que nós possamos manter a nossa cultura funcionando aqui, para que nós possamos seguir garantindo essa segurança alimentar, é que se revela mais do que fundamental, né, a acessibilidade do governo federal para resgatar o nosso estado do Rio Grande do Sul. É importante destacar, né, mais uma vez aqui, e não podemos esquecer disso, o estado do Rio Grande do Sul vem sendo assolado por crises ambientais aqui significativas nos últimos anos, com sinistros muito grandes de seca, de enchente, quando não é seca e enchente na mesma safra, o que vem tornando, né, a nossa condição econômica aqui como Estado e como propriedades privadas, como iniciativa privada aqui, muito difícil, o que merece, né, reclama aí uma atenção muito especial da federação como um todo ao nosso Estado do Rio Grande do Sul. Já existe evidências necessárias aí para que o governo inicie uma investigação formal de dumping social e ambiental contra esses países exportadores? Como esse processo se desenrolaria? Existe um caminho? Como é que está essa situação? A Federa Arroz tem uma preocupação sempre no sentido de tornar os debates técnicos, sobretudo, repito, nesse Brasil polarizado que temos. Então, nós temos o maior cuidado sempre em dialogar com o governo A, com o governo C, independentemente de qualquer situação. O que vem acontecendo nos últimos anos com o atual mandatário, com o atual representante do governo federal. Então, o que nós pedimos reuniões para que nós possamos, em conjunto com o governo federal, verificar quais medidas são necessárias, quais medidas são possíveis dentro de um regulamento internacional, inclusive, que tem essa previsão, né, de salvaguardar a produção nacional, para que se possa haver um equilíbrio entre aquilo que é produzido fora do país, e não somos contra o comércio internacional, longe disso, é importante deixar isso muito claro. Todavia, nós aqui como brasileiros precisamos, e todos os países do mundo, né, Bruno, adotam essas medidas, está aí o exemplo americano de maneira muito clara, né, um exponencial extremo sobre esse ponto, que não deixa de ser um belo exemplo, no sentido de que, sim, são medidas legítimas, desde que, como todo remédio, né, seja dosado na quantidade certa. Agora, o que nós não podemos é seguir com o Estado do Rio Grande do Sul, em especial aqui falando do arroz, com um prejuízo enorme, o que poderá, para efeitos de Brasil, reverter uma situação muito mais negativa a médio e longo prazo. Então, nossa responsabilidade aqui é equacionar a segurança alimentar do Brasil, repito mais uma vez, bem como, né, a receita, o lucro desse produtor aqui, para que ele possa se manter na atividade, o que é fundamental, não só para o produtor, para o nosso setor, para o Estado do Rio Grande do Sul, que vem combalido, mas evidentemente para todo o Brasil, vez que é uma questão de interesse público e de bem comum. É porque se tiver aí uma redução nessa produção do arroz, a gente entra nessa questão aí que isso vai gerar um impacto real na segurança alimentar do país, especialmente para as famílias de baixa renda. Isso é um fato que pode acontecer, a gente só não tem aí esse prazo, né, estimado de quando que essa crise poderia se instalar. E quando a gente olha
do curto e médio prazo, né, quando a gente olha para esse aumento da importação de arroz, e isso pode resultar aí no aumento de preços para o consumidor final, diante do que a gente tem uma baixa produção aqui, um aumento nessa importação, isso de fato vai impactar nesses dois pontos, né? Na insegurança alimentar e no aumento do preço para o consumidor. Sem falar, né, Bruno, isso é importante também deixar muito claro aqui, que nós temos no Brasil uma série de regras sanitárias, fitossanitárias, ambientais, trabalhistas, que tornam o nosso arroz com um custo Brasil realmente um pouco mais alto, custo de produção muito mais alto que outros países que não respeitam esse regulamento. Nós temos, e insisto, né, todo químico, todo defensivo utilizado no nosso país, ele passa por um processo extremamente rigoroso na sua aprovação para que possa ser utilizado aqui no Brasil. Isso torna mais caro esse químico. Nós temos aqui, né, o arroz de extrema qualidade, que em todas as análises que são feitas no Brasil hoje, né, não acusa qualquer tipo de problema. Então, o que nós estamos, né, propondo é o quê? Para que nossa população, que é uma questão de saúde pública, inclusive, possa seguir se alimentando com um produto extremamente de alta qualidade, extremamente saudável, que deixamos, né, essa produção, essa cultura que é tão importante aqui para o Rio Grande do Sul, para o Brasil, em detrimento de um arroz que pode vir de países aí que não respeitam, nós sabemos disso, que não são tão exigentes, tão preocupados, tão cuidadosos com essa questão que é fundamental, repito, que inclusive é uma questão ambiental e de saúde pública, além, evidentemente, da econômica e social. Anderson, quero te agradecer mais uma vez pela participação aqui com a gente no Agromanhã. Muito obrigado pelas informações, pela entrevista. Até a próxima. Bruno, quem agradece aqui é a FederaRroz, é o setor orizícola aqui, rural do estado do Rio Grande do Sul, a oportunidade de estar conversando. Obrigado e até uma próxima.